de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva. É sempre um prazer estar aqui nesta casa, essa casa de luz, este ponto de amigos, e poder falar do Mestre Jesus nesse grande trabalho de evangelização, na verdade, um trabalho de auto-evangelização que cada um de nós tem que promover nas nossas vidas. Nós vamos trazer esse tema, por favor, você poderia botar aqui, que é Simão Pedro, da rudeza à verdadeira caridade. O objetivo desse estudo seria de mostrar a evolução espiritual de Pedro no período em que ele esteve encarnado. Bom, então nosso objetivo é esse, trazer essa transformação que Pedro se impôs, na verdade, né? Porque ninguém progride para ninguém, o progresso de cada um é um progresso que cada um busca dentro de si mesmo. Mas mais do que trazer esse processo de evolução de Pedro, a nossa ideia é falar que nós somos um pouco Simão Pedro, né? Somos ainda rudes no processo de transformarmos, no processo de crescermos, em busca do Mestre, que nós interpretamos como nosso guia, como nosso modelo. O material que nós utilizamos para que vai ser exposto aqui são basicamente, obviamente, o Evangelho e as obras de Humberto de Campos e a obra Paulo Estevão de Emmanuel, né? Na verdade, Jesus começa o seu apostolado fazendo uma grande opção, né? Ele começa fazendo sua grande opção, a opção da manjedoura. Claramente, essa opção é uma opção do Mestre, dizendo que ele escolheu a humildade como grande processo de transformação, ou seja, ninguém consegue crescer se não trabalhar dentro de si a humildade nos seus momentos, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Agora, a manjedoura nos traz uma outra e importante lição, que seria: não importa de onde viemos, nem de como começamos. Importa para onde caminhamos. Quando nós começamos a olhar muito para trás e nos fixamos no passado, nos nossos erros, nas nossas dificuldades, nós não conseguimos evoluir. Olhar para trás é como olhar pelo retrovisor do carro, apenas para nós termos uma noção do sentido que nós vamos tomar, de modo que não causamos nenhuma dificuldade ao trânsito, principalmente a nós mesmos. Então, essa lição do Mestre, do que nós viemos fazer aqui, né? De qual é a base que sustenta nosso caminhar e qual o nosso objetivo e finalidade, isso é muito mais importante do que o início, se é com dificuldade, se é com fartura, pouco importa o início, o importante é o objetivo que nós nos colocamos. Se eu fizer aqui uma pergunta, o que o Mestre veio fazer, nós teremos dezenas de respostas, todas elas certas. Mas nós ficamos com uma. Trazer aos homens as perspectivas do mundo espiritual. Ou seja, ele veio trazer o reino de Deus.
que basicamente é o sentido de felicidade, da felicidade completa do ser pleno. Aquele cujo pensamento, atitudes e palavras estão sempre no equilíbrio, obviamente no equilíbrio superior. Que, na verdade, é o desejo de todos nós, né? Cada um de nós procura esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia, que é o que traz a real felicidade, aquela felicidade inabalável, não importando as situações e os dramas que possamos estar vivendo na nossa vida pessoal. Para esse trabalho, o Cristo começa a selecionar alguns colaboradores. Diferentemente daqueles colaboradores que Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, que quando da formação do orbe, o ajudaram na montagem da estrutura de todos os órgãos vivos aqui. Primeiro na montagem da estrutura do planeta e quando o início da sua solidificação, nos primeiros seres vivos, até por diversos experimentos, chegar no ser humano. Não esses seres evoluídos que ajudaram o Cristo naquele momento. Jesus agora vem buscar seres humanos para o ajudá-lo. Seres humanos frágeis, seres humanos espíritos imperfeitos como nós. Dentre eles, ele vai buscar um rude pescador e seu irmão, Simão Pedro e André. E Jesus chega para ele e começa a falar da implantação do reino de Deus. E os convida para serem seus discípulos. A visão do reino de Deus para esses dois pescadores era a visão materialista que o povo de Israel tinha de que o Messias viria para livrá-los da opressão à época do Império Romano e torná-los a grande potência mundial, o povo escolhido de Deus, né? E não consegue entender a profundidade do Mestre de convidá-los para aquele reino de Deus. Mas mesmo assim, insuflados por uma força interna, eles dizem para Jesus: Senhor, seguiremos teus passos. Jesus então propõe não só esses dois, mas os outros 10 apóstolos que ele coleta nesse primeiro momento, esse processo de crescimento. Mas, na verdade, os 12 apóstolos somos nós. Jesus está chamando ali a todos nós para o grande desafio do Evangelho. O Evangelho do Cristo, aquele que nos dará a capacidade de entendimento, crescimento, para vivenciarmos em nós esse reino de Deus que Jesus nos dizia. E esse reino, obviamente, não é um reino para seres angélicos. Esse reino é para seres imperfeitos que queremos nos tornar anjos. Então, naquele momento em que Jesus escolhe os seus 12 e define Simão Pedro, né, como líder daquele colégio de apóstolos, né, Jesus começa a obra do seu evangelho. A obra do Evangelho é a obra de renovação, não de Simão Pedro, não dos apóstolos, nem dos seus discípulos. A obra de renovação que o Cristo veio trazer é a obra de renovação de cada um de nós, superando as nossas mazelas, superando as nossas dificuldades e trazendo para fora, no grande processo de socrático, né, de buscar dentro de nós o conhecimento que está lá, em semente, né? Já que os próprios Espíritos nos dizem que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E é esse processo de buscar em nós que Jesus vem nos propor com o trabalho do Evangelho, com a mensagem do Evangelho que ele nos traz. Só que nenhum de nós pode alegar nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de obstáculos para entender o Evangelho como real caminho da nossa transformação. Os trabalhadores do Cristo, como já vimos, como vemos a todo momento, somos nós, criaturas imperfeitas. E dessa maneira, trabalhar com Cristo é vencer as próprias imperfeições. Ou seja, somos seres imperfeitos que precisamos nos trabalhar
apoiados no Evangelho, apoiados na mensagem do Cristo, na busca do crescimento. Não vamos esperar evoluir para trabalhar no bem, para trabalhar com Cristo. Trabalhar com Cristo é, sim, o sinal do início do processo de transformação, o ponto de inflexão em que nós sairemos daquela situação de presos a nós mesmos e abrirmos nossos campos para a evolução, para o crescimento, para a luz que está disponível para os que se propõem a alcançá-lo. Certa feita, Pedro questiona Jesus uma pergunta que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia. Como proceder quando os amigos nos retribuem com ingratidão? E é um processo que muitas vezes nós nos sentimos sendo magoados pelas pessoas. Mas se no fundo nós olharmos bem, é muito mais um orgulho e vaidade do que realmente uma ingratidão do próximo. Cada um está no seu momento. Assim como aquele aparentemente foi nos ingrato, quantas vezes nós também não fomos para outros, né? É um processo de crescimento, é um processo de um trabalhar pela ajuda do outro. E Jesus responde simplesmente para ele. O amor verdadeiro nunca espera recompensas. Precisamos aprender a conjugar o verbo amar da maneira diferente com que nós conjugamos hoje. Nós conjugamos o verbo amar como um verbo transitivo. Eu amo a alguém, eu amo alguma coisa. E mais, colocamos uma condicional. Eu amarei alguém se, eu amarei tal situação quando. O que Jesus vem nos trazer com esse amor verdadeiro é o amar no sentido de um verbo intransitivo. Eu amo. E nesse processo de eu amo, não existem escolhas, existe uma opção que nós fazemos por trabalhar o bem, por entender as deficiências de cada um, porque precisamos que o próximo entenda as nossas dificuldades. Chico tem uma frase muito interessante, quando ele diz, eu aceito cada um como é, a mim como devo ser. E esse é o processo de entender que cada um está no seu momento, mas somente eu, que esse é o único poder que nós temos, é o poder de nos transformarmos. Então precisamos trabalhar esse poder de maneira eficaz para cada dia sermos melhor que no dia anterior. Certa feita, Jesus questiona Pedro sobre o que Pedro pedia a Deus quando orava. E Pedro respondeu, tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. E quantas vezes nós nos vemos pedindo a Deus para soluções de problemas que competem a nós solucionarmos? Há problemas que competem a nós entendermos que muitas vezes a não solução dele já é a solução. Porque ele estará trazendo algum tipo de lição, algum tipo de oportunidade de crescimento, que muitas vezes fechados em nós mesmos, fechados nos nossos interesses mesquinhos, não conseguimos perceber. E aí Jesus, ouvindo ele, responde, comenta, na verdade, com Pedro. Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Ou seja, quando nós pedimos apenas essas coisas que compete-nos resolvê-las, nós saímos da mesma maneira da prece com que entramos, porque nós não estamos acrescentando nada nesse nosso grande trabalho de ligação com o alto. O que precisamos ter nas nossas preces é a capacidade de entendimento do problema e força moral para enfrentá-lo. E mais ainda, a capacidade da resignação quando a solução do problema não seja aquilo que nós gostaríamos. E dessa maneira, quando eu busco forças e não solução, eu consigo ou começo a perceber em mim uma capacidade de envolvimento da espiritualidade, sabendo que cada um de nós, nas nossas pequenezes,
Ainda conseguimos ou já temos capacidade de interpretar o Pai não como um manancial de solução, mas como um manancial de apoio que nos facilitará a buscarmos a solução. Em outro momento, Jesus pede a Pedro que fosse atender a Sara, filha de Jeremias, um amigo conhecido de Cristo, né? Pedro vai e quando volta e Jesus questiona como foi o atendimento, a Sara passava por alguns problemas, provavelmente problemas obsessivos. Pedro fala para ele: ó Jesus, não fiz nada lá porque eu cheguei lá e encontrei um caos naquela casa. O pai é assim, o irmão é assado, a mãe daquele jeito, ela mesmo. E Jesus ouve ele tecer todos aqueles comentários baixos sobre as pessoas na casa onde Sara morava, e Jesus fala para Pedro: Pedro, conheço Jeremias e sua família, apenas te pedi para auxiliar. Ou seja, quem se propõe a auxiliar não julga, vai e auxilia. Arregaça as mangas e trabalha na obra do bem. E trabalha dentro do máximo da sua capacidade de trabalhar o bem. Não nos compete julgar ninguém. Principalmente, se alguém está com um problema, principalmente um problema provavelmente obsessivo, é porque realmente tem uma condição de vida que favorece isso. E se eu for lá, em vez de oferecer, e for perceber que tipo de vida ela leva e justifique o processo, o que eu fui fazer lá? Foi mais um para apontar o dedo, foi mais um para jogar uma energia negativa naquela família. Quem sai para julgar, quem sai para ajudar, não julga. E Pedro aprende essa lição. Como qualquer um que trabalha em casa de beneficência, e Jesus com seu grupo fazia isso, não numa casa, mas abertamente, volta e meia é acusado de usufruto indevido dos bens. E certa feita, Pedro foi reclamar com Jesus, que estavam falando que ele estava usando os poucos bens que eles amealhavam na distribuição errada ou na utilização em proveito próprio. E Jesus fala então para Pedro: aqui nos achamos para a obra do auxílio. Não podemos olvidar que os verdadeiros discípulos da Boa Nova não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Tem uma história de um jovem que queria sair da casa espírita porque ele dizia que as pessoas não tinham interesse no estudo, que as pessoas durante as palestras conversavam, que outras ficavam olhando o celular. Aí a pessoa que ouviu falou o seguinte: tudo bem, você pode sair sim, mas primeiro você faz o seguinte, pega esse copo de água e dê 3 voltas no salão. Depois você vem aqui, não deixa cair não, tá? Não deixa a água cair, depois você vem aqui e a gente conversa. Aí o companheiro deu 3 voltas, equilibrando, quando chegou lá, a pessoa falou para ele: quantas pessoas estavam mexendo no celular? Quantas pessoas estavam conversando durante a palestra? Pô, não vi, eu estava aqui tentando não deixar a água cair. Pois é, foca no que você tem que fazer e deixa cada um com as suas dificuldades. Não nos compete olhar o próximo antes de procurarmos fazer o melhor que nós possamos fazer. E aprende Pedro, com essa visão do Cristo, né, que o trabalho no bem, obviamente, não nos dá tempo para tentar para quem está cometendo erro. Fofoca e preocupação com a vida alheia não combinam com o discípulo do Cristo. Em outro momento, essa situação agora é alguém que queria abandonar o trabalho do Cristo e o Cristo faleça. Essa outra situação que é realmente quando Pedro se vê acusado de estar manipulando com os bens que eram recolhidos. Disse Jesus para Pedro: o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. Ou seja, é aquele amor incondicional, o amor, verbo que não transige. Ou seja, vai, trabalha, pouco importa o que estão falando, você está fazendo a sua parte, você está se dedicando, você está se entregando, você está procurando fazer o melhor.
Se você puder fazer 5, não faça 4, faça 5. Se você só puder fazer 1, faça 1. Mas faça sempre no máximo da capacidade que você possa ter de fazer e de se doar. Certa feita, Chico foi reclamar com Emmanuel, que como ele, então, tantas vezes caluniado de utilizar para si o trabalho dele mesmo, por mais paradoxal que seja, né? E Emmanuel fala para Chico, Chico, se o que falarem para você não for verdade, por que você está se preocupando? É o problema de quem está falando. Agora, se for verdade, modifique-se. E é isso. Vocês estão falando de mim, tem fundamento? Qual é a base desse fundamento? Então vou modificar. Se não tem, é um direito de cada um falar o que quiser e, obviamente, de recolher os frutos que o plantio da calúnia trazem. Certa feita, Pedro questiona Jesus sobre o que fazer quando nós nos deparamos com um erro, nosso erro, que já não gostaríamos de estar fazendo, mas que ainda fazemos. Acho que isso, pelo menos da minha parte, volta e meia a gente se pega cometendo erros bestas, bobos, mas que a gente fala, poxa, já não podia estar mais nesse momento, né? E Jesus responde para... Levantar e prosseguir é o remédio. O que não significa conivência nem anuência com o erro, significa auto-perdão. Significa que nós estamos no caminho, e no caminho nós vamos tropeçar, nós vamos dar o passo errado, vamos fraquejar no passo, vamos pisar num buraco. Mas é importante que o foco seja não desistir. Que o foco seja entender que só caminhando para frente, fortalecendo-nos e nos transformando, que esses erros vão cada vez se tornando menores até eles não fazerem parte mais do nosso comportamento. Outra feita, Jesus estava saindo da casa de Jeroboão e alguém pede para socorrer uma outra família. E ele se desloca para lá. No caminho, ele se depara com 4 publicanos. Sabe, os publicanos eram aqueles coletores de impostos. Como ele já estava indo para uma outra tarefa, ele chama Pedro e pede que o Pedro atendesse aqueles 4 senhores, dizendo o seguinte, ampara-os com a verdade, disse Jesus para Pedro. Pedro se imbuiu daquela solicitação e começa a falar para os 4 publicanos, vocês não prestam, vocês cobram impostos demais, você levou fulano à falência, você isso, você aquilo. E cada vez que os publicanos vão ficando com a cabeça mais baixa, Pedro se insuflava mais, ia apontando o dedo. E ao final dessa história, Pedro vira-se para os 4 e fala: o reino de Deus não é para vocês. Para quem trabalha com atendimento fraterno, fantástica essa, né? Quem trabalha com atendimento dos amigos do plano espiritual nas regiões mediúnicas, também fantástico o dialogador fazer isso. Aí, falando isso, né, Jesus chega, obviamente, assiste aquela cena, e Pedro, quando se vira e vê Jesus, já a consciência pesa, fica meio desapontado e fala para Jesus: Senhor, tu disseste que eu deveria amparar estes homens com a verdade. Isso sem Jesus ter dito nada para ele, né? Então, veja só, ele já sabia que o que ele estava fazendo não era correto, né? Ou seja, tentando justificar o injustificado. E quantas vezes nós tentamos justificar atos que nós sabemos que são errados e não temos a coragem de falar, perdão, desculpe, eu errei. Somos aqueles que falamos a verdade, doa quem doer. Não, a verdade é para ser dita, doa quem doer, né? Na verdade, nós não estamos falando a verdade, nós estamos aproveitando uma oportunidade para espezinhar e maltratar alguém. A verdade só é positiva quando ela é dita no momento certo, com as pessoas certas e no tom correto. E Jesus diz simplesmente para ele: sim, eu falei amparar, nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. O grande comando do Cristo para nós é amparar. Amparar na dor, amparar na dificuldade, amparar na ignorância.
E para amparar, eu tenho que trabalhar duas grandes virtudes, a benevolência e a tolerância. Sem tolerância e sem benevolência, nós estaremos falando as verdades, doam quem doer. Ou, no mínimo, estaremos nos omitindo de atender o que sofre. Só o bem, só a atitude correta, só o comportamento digno é suficientemente forte para ser eterno. E apontar dedos, menosprezar o próximo, isso não faz parte de quem quer ser o verdadeiro cristão. E nós vamos ver no livro Os Mensageiros, quando Aniceto diz para André Luiz: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Lei do amor. A lei de justiça, amor e caridade que Kardec tão bem coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? E isso não é uma promessa, Aniceto deixa bem claro, é lei. Se você fizer o bem, se você trabalhar o próximo com respeito, com dignidade, com tolerância e com benevolência, você será amparado nos seus momentos de dificuldade. Mas Pedro, voltando para aquela situação, né, quando Jesus fala que falou para amparar, Pedro não consegue assimilar aquilo e fica meio triste, acabrunhado com Cristo, né? Olha a cena de longe com uma certa desconfiança, almoçam e ainda insatisfeito com aquilo, ele se vira para o Cristo, porque na verdade Pedro se achava como o segundo homem no patamar de Cristo. E poderia falar para o Cristo aquilo que ele achava que deveria falar. E fala o seguinte com Cristo: se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio aos bons? Não conseguiu perceber aquela passagem que Cristo fala: não confronteis o mal. Ou seja, o mal não é para ser enfrentado com as armas do mal. Se me agredires a face direita, ofereças a face esquerda. O que? É para apanhar de novo? Não. É que para cada situação agressiva que se coloque, eu tenho pelo menos uma solução pacífica para aquele problema. Né? E nunca confrontar o mal da maneira que Pedro coloca, dizendo que, entende-se, que só poderia fazer o bem para alguém se eu fizesse o mal para os que são mal. E essa não é a mensagem do Cristo. E o Cristo ouve isso e retruca com uma simples frase: Pedro, eu não vim à terra curar os sãos. A mensagem do Cristo é para nós, né? Ovelhas perdidas do seu rebanho. Na verdade, Pedro estava naquela ilusão de ser um espírito evoluído no mesmo patamar do Cristo. Né? E essa presunção nós podemos ver no ato do Messias de lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele se imagina superior aos seus colegas do apostolado, né, e fala para Jesus: nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto, como se fosseis um escravo vulgar. E olha aos discípulos com um olhar de superioridade, continuando se imaginando superior o suficiente para não aceitar aquele ato de humildade. Na verdade, provavelmente, a interpretação livre que possamos ter, que não lave os meus pés, que eu não quero lavar os pés de ninguém que esteja abaixo de mim. E aí Jesus, depois dessa colocação, Jesus fala: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. E o que é o auxílio do Cristo? O auxílio do Cristo é a mensagem que ele nos trouxe. A mensagem como caminho, como verdade, como vida.
É a única maneira de conseguirmos do Cristo o seu auxílio, é fazermos aquilo que ele nos orientou durante aqueles 3 anos de apostolado. O que o Cristo nos alerta, e ele fala em outro momento, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o negar a si mesmo é exatamente esse, né? Negar a si mesmo é deixar-se de se imaginar o centro das atenções, se colocar no mesmo patamar de quem quer que seja mais poderoso, seja menos poderoso, tenha mais dinheiro ou menos dinheiro, tenha condição social maior ou menor. Todos somos iguais. Pelo processo da reencarnação, nós entendemos que temos que passar por tantas e tantas situações que vivemos uma gangorra. O que importa não é a condição social. O que importa é a condição moral. E essa condição moral eu posso exercer num patamar alto ou num patamar baixo, pouco importa. Mas essa condição moral é que vai me fazer com que eu consiga viver uma vida pacificado, independente das situações econômicas e material que eu vivencio. Jesus nos traz mais ao final do seu apostolado um comando, na verdade, mais importante, eu interpreto, do que o amar ao próximo como a si mesmo. Que amar ao próximo como a si mesmo é quase uma obrigação para quem quer ser um cidadão, vivenciar uma vida de relação com o próximo. Mas ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um comando muito maior do que amar ao próximo como um ao outro. Então ele traz inicialmente, como tudo é processual, primeiro ame o próximo como você gostaria de ser amado. E mais lá frente ele fala, amem-se como eu vos amei. Esse amor que nós ainda não sabemos, mas como nós vamos sabê-lo? Quando conseguirmos vivenciar a mensagem do Cristo no nosso dia a dia, no nosso caminhar. E quando ele dá esse comando, lá no final, né, Pedro percebe que o mestre estava com um tom de despedida. E Pedro, sempre arrogante, sempre intempestivo, diz o seguinte, para onde você vai, mestre? Para onde você for, eu quero ir contigo. Eu vou contigo para onde você for. Jesus olha serenamente para Pedro e diz, Simão, não. Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Ou seja, Pedro, você não está preparado. E toda a preparação, todo o crescimento é processual. O que Jesus estava falando para Pedro era para trabalhar aquela primeira lição da manjedoura, a da humildade, que Pedro não conseguia perceber, se imaginando em condição de ombrear com Cristo aonde o Cristo fosse. Toda evolução, e por isso que muitas pessoas às vezes se desiludem com a doutrina espírita, não pela doutrina espírita, porque acha que a doutrina espírita nos traz tanta cobrança de transformação que é melhor deixar para lá. E não é. É entender isso. Eu tenho que esforçar. Como se processa as virtudes? Educação é um conjunto de hábitos, já dizia Kardec. E virtude é um conjunto de hábitos. Se eu não tenho dificuldade para fazer o bem, eu vou começar a fazer com muita dificuldade, deixando de ver o jogo, deixando de ver a novela, saindo do meu lar. Mas daqui a pouco aquilo vira uma rotina que eu já não me preocupo mais com o jogo nem com a novela. Aquilo já é minha rotina, eu tenho que sair tal dia, que eu vou levar a roupa, que eu vou levar a sopa, que eu vou para a casa espírita, ajudar nas tarefas. Então, é um processo de vivenciar aquilo que nós queremos transformarmos em nós. Ainda sem entender, né? Continua sem entender Pedro, que tudo isso era um processo que o Jesus estava preparando para a grande tarefa que Jesus sabia que ele competia a fazer mais à frente, né? Pedro questiona Jesus, como dois iguais, como venho falando, né?
Se ele estava duvidando da coragem dele, Pedro, porque ele, Pedro, seria capaz de doar sua vida pelo Mestre. Jesus sorri e pondera. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Inquietação é sinônimo de ansiedade, né? E ansiedade talvez seja o maior drama que nós vivenciamos nesse mundo turbulento, né? E precisamos, então, controlar a nossa ansiedade, aquietar o nosso coração, se quisermos realmente captarmos, aprendermos e trabalharmos os ensinamentos do Cristo. E Pedro, indignado com isso, fala: Mestre, julgai-me um espírito mau a este ponto de te abandonar? Jesus, com doçura, responde: Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E o que fragiliza o ser humano é a ignorância das leis de Deus, a ignorância de vivenciar a mensagem do Cristo como um grande processo de trazer paz e equilíbrio para cada um de nós. Não querendo acreditar em todo esse diálogo que o mestre estava falando, quando da sua prisão, Jesus ele ataca um dos servos do sacerdote com sua espada. E Cristo logo, imediatamente, o repreende quanto ao uso da violência. Não confronteis o mal, ele já tinha falado antes. Não vamos trabalhar o mal com as armas do mal. Bom, após a prisão do Cristo, os apóstolos se dispersam desapontados. Pedro e João acompanham aquele cortejo, tentando ver uma maneira que eles pudessem ajudar Jesus naquele drama. Eles já estavam cientes que a população agora viu Cristo como feiticeiro e como herético, até porque o Cristo foi preso e não convocou a sua horda de anjos, seus exércitos, né? E já estavam totalmente manipulados pelo Sinédrio e pela aquele atitude de doçura do mestre que deixou os mais perturbados. João então retorna para Betânia para avisar a Maria, cientificá-la do que tinha acontecido. E Pedro continua ali vendo o que poderia ser feito. Mas ele, Pedro, também tinha as mesmas dúvidas dos outros. Por que o Cristo não chamou as suas hordas de anjos, as suas legiões, né? Uma das servas da casa o reconhece e ele nega. Diz que não, e quando ele nega, ele se justifica dizendo: olha, eu falei que não era, porque eu preciso ficar aqui oculto para ver o que eu posso fazer pelo Cristo, né? Desculpa, gente, eu estou voltando, tá? Que num toque foram vários. Não sei onde é. Bom. Quando ele tenta se aquecer do frio na fogueira, que a noite estava correndo, reconhece e ele nega novamente, né? A noite se adianta e vem servir vinho. E quando alguém o reconhece como quem o atacou, ele nega pela 3ª vez, né? Se lembra de que o mestre disse que eu negaria por 3 vezes, e levanta o olho e olha lá para a cela onde estava o Cristo e vê Cristo olhando nos seus olhos. Ante emoção confortadora, Pedro ajoelha-se e diz: Senhor, perdoai-me. E retira-se envergonhado. Alcança os muros da cidade e chora. Naquele momento, começava efetivamente a sua transformação. Que ele começava a perceber quão pequeno ele era perante aquele ser maravilhoso que ele não tinha interpretado até aquele momento. Tocado do reconhecimento de si como um ser imperfeito que era, ele começa a sua grande jornada. Vem à sua memória as palavras de Jesus nos momentos que antecederam a sua ida a Jerusalém. Está lá no Evangelho de João, onde ele chama Pedro num canto e diz: Simão, crê, eu te levarei aonde não queiras ir. Aquele pescador rude, agora sem um Cristo ao lado, entende o chamado do trabalho que o Cristo preparava, né?
deixa Cafarnaum e ruma para Jerusalém com sua família. Na sua bagagem, fé. Fé e a certeza de que Deus possui caminhos que desafiam a nossa vã consciência. Com Filipe, funda a primeira casa de benemerência do mundo, a Casa do Caminho. Local onde não se limitaria a falar no Evangelho do Cristo ou na mensagem do Cristo, mas vivenciando, acolhendo a todos que o procuravam. Aquela casa foi palco dos acontecimentos mais relevantes do cristianismo primitivo e inspiradora de diversas outras casas, inclusive essa aqui, que tem a base no trabalho da Casa do Caminho. Pedro deixa de ser aquele homem rude e turrão para ser um paizinho, um orientador de todos os que procuravam. Certo dia, esgotado, temeroso de que estava no caminho certo, porque as dificuldades eram grandes, alguém bate a porta. Ele fala, está fechado, não tem mais vaga para ninguém. E aquele ser abre a porta e entra, e ele reconhece Jesus. E Jesus fala para ele, Simão, eu apenas pedi que apacentasse minhas ovelhas. Simão chora mais uma vez e quando levanta o rosto, a imagem do Cristo não estava ali. Mas ele recobre energia para enfrentar todas as dificuldades. Tiago Menor, na Casa do Caminho, era o elo de ligação com o farisaísmo da época. Já em Antioquia, Paulo de Tarso desbravava caminho, levando a lição do Cristo. E Pedro começa a demonstrar uma certa tendência à visão de Tiago, que quase colocaria o cristianismo como uma seita dentro do judaísmo. Numa visita a Antioquia, e Paulo já percebendo isso, durante uma reunião pública, Paulo repreende Pedro. E Pedro sereno fica. Quando ele sobe à tribuna, Pedro diz, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Estupefação geral. Todo mundo esperava que Pedro fosse reclamar e bravejar contra a chamada de atenção que Paulo tinha dado. Mas ele percebeu que Paulo não estava censurando nem julgando. Paulo estava chamando a realidade do grande trabalho de mestre. Naquele momento, diz Humberto de Campos, ele percebe que a cruz é o símbolo do equilíbrio. Onde Tiago era como se fosse o travessão horizontal, na grande ligação com o poder da época, com os fariseus. Tiago, desculpe. E Paulo era o travessão vertical, nessa grande ligação com o alto. E ele era o cravo que prendia as duas traves. Ele era o ponto de equilíbrio entre Tiago e entre Paulo. Já não era mais aquele pescador rude, mas alguém que entendia e vivenciava o Evangelho. Sobre essa passagem, dessa discussão, Emmanuel comenta no livro Paulo e Estevão. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente, evitando que a dissidência ali se estabelecesse e causasse grande prejuízo à mensagem do Cristo. Começava ali também o amadurecimento de Paulo de Tarso, vendo o grande exemplo de Pedro de superação à crítica que tinha recebido. Numa outra situação, o próprio Paulo se assombra com a capacidade de Pedro de assimilar a mensagem do Cristo. Ele, Paulo, ainda muito voluptuoso, queria reunir todas as pessoas da cidade para convertê-las ao cristianismo. E Pedro disse para ele, a verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Se Jesus espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete. A grande beleza da doutrina espírita é que ela não busca correligionários. Ela busca levar o conhecimento. E cada um se coloque da maneira que achar melhor perante os postulados da doutrina espírita. Nessa maneira,
Cada um tem seu momento. O que competia a Paulo? Não converter, mas levar a mensagem, porque a conversão é uma escolha pessoal de cada um de nós. Demonstrando humildade e sapiência, Pedro percebe, quando começa a receber as cópias das epístolas de Paulo, que elas não se destinavam àquelas igrejas ou àquelas pessoas que as cartas eram destinadas, mas à cristandade universal. Lendo-as comovido, Pedro declarou: elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. E isso serviu como consolo e incentivo para que Paulo continuasse no seu trabalho de divulgação da mensagem. Já no final da sua vida, quando perguntado por um cristão novo sobre qual o remédio para a tentação, Pedro falou: o único remédio seguro que conheço é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifique. O trabalho útil é o que nos mantém afastados das tentações. Porque as tentações não estão lá fora, as tentações estão dentro de nós. E quando nós trabalhamos, nós não damos tempo para ficar pensando nas besteiras que volta e meia nos assolam. Bom, devido à grande perseguição, e nessa época Pedro já estava em Roma, que os cristãos vinham sofrendo em Roma, as reuniões passaram a ocorrer nas catacumbas. Certo dia, Pedro é denunciado e é preso. E diferentemente de quando o mestre foi preso, ele não desembanhou a espada, aceitou a prisão, entendendo que aquilo fazia parte do processo do trabalho com Cristo. Passa a sofrer todos os tipos de violência, seu corpo é castigado, mas sua mente, diz Humberto de Campos, voava para Galiléia, lembrando os tempos do caminhar à beira do mar de Genezaré com Cristo. Chega o dia da execução. Ao ser levado para o local, Pedro percebe que eles tinham preparado uma cruz. Por ironia dos verdugos, ele é crucificado de cabeça para baixo. Existe uma linha que diz que ele pediu. Nas consultas que eu fiz, não achei. Mas fica aberto que existe essa outra linha de interpretação. Onde eu pesquisei, ele foi colocado ali por jocosidade, vamos usar, dos guardas que o prenderam. Como estava demorando para morrer, um soldado o atinge com uma pedra na cabeça. O sangue começa a escorrer e ele percebe a presença do Cristo. Estava desencarnando. Cristo toma Pedro pelas mãos e leva para um local de repouso em regiões superiores do planeta. Pedro não contém emoção. Lá Pedro revê outros tantos companheiros desencarnados antes, né? Mas para sua maior surpresa, Jesus fica com ele durante uma semana. No 7º dia, Jesus se despede. Pedro questiona: mas por que, mestre? Para onde você vai? E Jesus responde: Simão, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não descansarei. Diz o mestre, então, que está indo para Roma, atender um grupo de cristãos que estavam indo para o martírio nos círculos romanos. Já refeito, já que livre do corpo físico doente, machucado, Pedro pede para ir junto. E Jesus aceita. E leva Pedro e começam lá a ajudar todos os companheiros que estavam desencarnando nos martírios, nos círculos romanos. Em algum momento, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tem alguém no plano físico que está fazendo uma prece para você. E Pedro se dirige para lá, enquanto o soldado que tinha dado a pedrada que levou ao desencarne. O soldado estava com um filho ardendo em febre, orando por Pedro, porque já se dizia à época que, orando por Pedro, se conseguiam milagres. E Pedro, então, dá um passe magnético na criança e a restabelece a sua saúde. Nesse momento, Pedro sublima suas virtudes pela capacidade do perdão. Uma grande pergunta que nós temos que nos fazer: por que Jesus escolheu homens rudes como Pedro para serem seus auxiliares? Por que não trouxe aqueles espíritos luminares que o ajudaram quando da formação do planeta? O processo da evolução se dá por comparação. Por que para tantos, e não vai crítica, vai a constatação, para grandes grupos religiosos que interpretam Jesus como Deus, eles não vivenciam a mensagem do Cristo? Porque
Porque Jesus é Deus. Deus é Deus, eu não sou Deus, então não posso fazer o que o Cristo faz. Então Cristo não trouxe espíritos luminares para que nós hoje não falássemos, mas os apóstolos dele eram só espírito de luz. Os apóstolos deles eram nós. Seres com dificuldades, seres rudes, seres ignorantes, seres ainda presos à materialidade. E dessa forma, pelo processo da comparação, fica muito mais fácil a nós nos guiarmos pelos atos que aqueles homens passaram a fazer. Pedro sofreu muito, na verdade, na sua relação com Cristo, pela sua incapacidade de aderir à beleza e à profundidade da mensagem do Mestre. Mas foi esse sofrimento, esse paradoxo de ele não conseguir acompanhar a mensagem, entendimento, a visão do Cristo, que permitiu que daquele ser rude surgisse o homem novo, tornando-se então o mordomo fiel do Cristo. Por quê? Porque conseguiu fundamentar em si as concepções mais altas da mensagem do Mestre. E nós finalizamos nosso estudo de hoje com uma mensagem que Pedro escreve na sua primeira epístola. Diz Pedro: busque a paz e siga. Entendendo que a conquista da paz de Pedro foi carregar Cristo no coração. Que possamos nós, vivenciando a sua mensagem, trazermos Cristo no nosso coração. Muito obrigado, boa noite.